meados de 1600 estou aqui preso, por pregar a palavra de Deus. Podem prender a minha carne, mas a minha mente está livre em meu Senhor. Muito prazer, sou John Bunyan e vos apresento O Peregrino. Quando segurei a pena pela primeira vez, a minha intenção era escrever um pequeno livro. Naquele momento, não compreendi que não se trataria de um simples livro. Mesmo quando já estava quase terminado, para mim ainda parecia uma obra pequena. Esse livro fala sobre um homem que busca a eternidade. Mostra de onde ele vem, para onde vai e as coisas que deixa inacabadas. Mostra também as coisas que fez. Expõe como ele corre, se empenha, até que seus passos e suas escolhas o levam aos portões celestiais. Este livro retrata também aqueles que lutam e se apegam à vida, que lutam e se afadigam para alcançar o sucesso desejado, mas que no final se dão conta que tudo que conseguiram foi correr, se fadigar em vão. Vi um homem maltrapilho, parado à beira de um precipício. Ele tinha um livro nas mãos e um enorme fardo nas costas. Ele abriu o livro e, enquanto lia, começou a chorar e a tremer. Ele sofria forte angústia interior por causa do fardo pesado colocado em suas costas. Oro para que daqui a 400 anos uma geração ainda possa ser impactada pelo caminhar do protagonista dessa história. Eis aí um cristão que vai passar pelos mesmos desafios que todos os humanos que buscam a vida eterna e não ter que enfrentar. Colocarei seu nome como Peregrino. Eu preciso sair da cidade da destruição. Ninguém me compreende. A minha família nem sequer acredita. Os moradores dessa cidade zombam de mim. Mas para onde eu devo ir? Por que está chorando? Eu li o livro que você me deu. Eu não quero morrer. Ninguém pode escapar da morte se essa vida é repleta de desistes. Eu tenho medo que esse fardo que eu carrego acabe me levando para o inferno. Você pode me ajudar? Consegue ver aquela luz? Sim. Mantenha os seus olhos nela e caminhe sempre nessa direção. Eu acho que consigo. Quando chegar lá, abrirá o portão. Bata nele e alguém virá lhe dizer que deve ser feito. Eu preciso sair da cidade da destruição. Logo! Você está mesmo disposto a deixar para trás os seus familiares, amigos e conforto? Pare, por favor, me escutem. Tudo que há nessa cidade, se somados, não se compara com o que há na vida eterna. E esse tolo vai abrir mão de tudo de bom nesta terra para buscar algo que nem consegue ver? Vamos voltar para casa, Silvia. Se o que o cristão diz é verdade, o meu coração está disposto a ir com ele também. Outro tolo, você morrerá junto com ele. Eu acredito em você. O que é isso em suas costas? Infelizmente, esse é o fato do pecado. E o que é a vida eterna? A vida eterna é o céu que nos espera. Nós recebemos a vida eterna e viveremos lá para sempre. Nós teremos coroas de glória e vestes que brilham como a luz do sol. Não haverá mais tristeza, nem choro, pois o Senhor, o Deus dos céus e da terra, enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Mas como eu faço para receber essas coisas? O livro diz aqui: se realmente desejarmos, Ele nos dará como um presente. Fico muito feliz que eu disse. Vamos andar nessa. Eu não consigo caminhar tão depressa por causa do fardo que estou carregando. Havia um pântano lamacento no meio da planície e subitamente ambos caíram na lama. Eles se debateram, mas logo estavam cobertos. Por causa do peso do fardo que carregava, Cristão começou a afundar. Onde nós estamos? Eu não sei. Socorro! Essa é a felicidade pela qual você estava falando esse tempo todo. Eu deveria te interromper onde estava, eu não vou com você. Não me abandone, por favor! Eu não consigo me livrar desse fardo sozinho! Alguém pode me ajudar! Socorro! Por causa do peso do fardo que carregava, Cristão se afundava cada vez mais. Será que eu vou morrer aqui? Começou ali a grande peregrinação do Cristão. Auxílio vinha de encontro e mostrava que ali havia rochas onde ele poderia se apoiar para sempre. A caminhada não será nada fácil e nesse momento ele entrará na cidade da carnalidade. Cidade da carnalidade!
desejeiro ao longe, cidade que se aproveita da sua beleza e fama para dormir com qualquer um que por ela passa. Continua a usar os seus vestidos como altares para os seus lugares de adoração. Desde que pegou as suas joias de prata e ouro, nunca mais esteve vazio. Celebre, dance, cante, grita ao romper no lar. Cidade da carnalidade, ainda tenho muito sobre a te falar. Vem, meu que bebo! Mas o que eu devo fazer então? Tome uma bebida, bom rapaz. Quem é você? E chamo sábia segundo. Eu não aceito, obrigado, eu tô com pressa. Permita que eu vá com você. Obrigado. Você tem esposa e filhos? Sim, mas eu ando tão sobrecarregado com esse fardo. Eu sinto como se eu não tivesse mais família. Me permite te dar um conselho. Na verdade, eu tô precisando sim de meus conselhos. Livre-se desse fardo raro. Só assim você experimentará a paz interior e terá a bênção de Deus. É por isso que eu saí da cidade da destruição. A evangelista Você realmente acredita nela? Não existe forma mais perigosa e difícil de se livrar do fardo do que essa que ela lhe aconselhou. Pela sujeira em sua roupa, vejo que já caiu no pântano do desespero. Aquele pântano é só o começo das tristezas que o aguardam. Você provavelmente se sentirá fraco, experimentará fome, nudez, espada, leões, dragões, até a morte. Eu não me importo com o que eu tenho que enfrentar ao longo do caminho, desde que eu me livre desse fardo. Foi um investimento. Você conseguiu seu fardo? Como que você sabe disso? Conheço muitas pessoas enganadas, assim como você. Homens que buscavam coisas elevadas demais para eles. Não, eu sei o que eu quero. Você quer se livrar do seu fardo pesado? Sim, mas a evangelista Você precisa seguir por aquela direção. Atrás daquela montanha existe um vilarejo chamado Moralidade, onde habita um cavaleiro chamado Legalidade. Ele é um homem muito bom, de boa reputação, que tem a habilidade de remover os fardos pesados dos ombros de todos os homens. Ele também tem um filho muito simpático chamado Civilidade. Se Legalidade não estiver em casa, ele poderá ajudar. Você poderá ficar no vilarejo, poderá mandar chamar sua esposa, filhos. As casas são a preços baixos. Os alimentos e suprimentos são bons e baratos. O caminho apontado por sábia segundo o mundo era totalmente diferente do caminho mostrado por evangelista. Agora, cristão estava num dilema. Mas a evangelista Você precisa seguir por esta direção. Atrás daquela montanha existe uma casa. Vá por este caminho e o seu fardo será tirado. Aceitou o conselho da sábia segundo o mundo e mudou a direção para ele. Chega a noite, a sua primeira perigosa. Porque ele era só um cabelo de fogo lá. Então, verifica sua mãe e vira para ele fazer a sua cabeça. Esse fardo está pesado demais. Cristão suave e temido. Seu fardo ficava cada vez mais pesado. Viu o evangelista chegando em sua direção com uma expressão severa. O que está fazendo aqui, cristão? Cristão não tinha uma resposta. Por que se desviou com tamanha facilidade? O Senhor disse: não rejeite aquele que fala, mas o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não me agradarei dele. Ai de mim, então eu estou perdido. Persista e creia. A mulher que te enganou chama-se sábia segundo o mundo. Ela tem prazer apenas nas doutrinas deste mundo e por isso sempre vai à igreja na vila da moralidade. Ela tira você do caminho certo, faz a cruz de Cristo parecer ofensiva e coloca você em caminhos que conduzem à morte. Mas aquela montanha então... Aqui é o Monte Sinai. Um homem chamado Legalidade vive por aqui, mas eu não sei por que você veio procurá-lo. Afinal, nenhum homem poderá ser justificado pelas obras da lei. Nem legalidade, muito menos o seu filho Civilidade possui poder para retirar o fardo das suas costas. Eles sabem sobre as leis, eles ensinam sobre elas, mas eles não as cumprem. E baseiem falsos mestres. Ouça a palavra de Deus. Aqueles que se apoiam em toda essa lei estão debaixo de
maldição. Evangelista, então devo retornar. O seu pecado é grande. Você trocou o bom caminho por caminhos tortuosos. Mas o céu sempre estará aberto para aqueles que se arrependem. Somente cuide para não se desviar novamente. Bem, eu pensei que seria mais fácil chegar até o Monte Sião, mas a cada passo que passo, eu percebo a importância de não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Se vocês pudessem escrever um livro, contando todas as experiências que vocês tiveram ao longo da vida até chegar aqui, quantas páginas que teria esse livro, não é mesmo? Ao longo do caminho nós podemos encontrar alegrias, mas também tristezas, frustrações, decepções. O irmão que eu posso, meu filho foi morto. O cristão chegava cada vez mais perto do portão. Eu já estou na frente do portão. Estreito é o caminho que leva à vida. São poucos os que o encontram. Eu já estou bem perto. Eu estou bem perto. Se você vem a mim e ama mais o seu pai, sua mãe, seus irmãos ou irmãs, e até mais a sua própria vida do que a mim, não será digno de ser o meu discípulo. Não. Por que eu fui me desviar tão fácil assim? Eu já estava bem perto do portão. O portão já era logo ali na frente. Eu não deveria ter escutado aquela mulher. Eu não deveria ter pegado aquele caminho. Eu deveria ter pegado o caminho certo. Eu deveria ter ouvido a evangelista. Quem é você? Sou intérprete. Intérprete aprende a interpretar alguns sinais. Sim, veja. E quando teremos que esperar? Permitam-me, madame. O guardião dessas joias pediu para que vocês esperassem por mais um ano, para que recebessem o melhor tesouro. Diga a ele que saberíamos aguardar com zelo. O homem espalhou o tesouro na caixa do chão aos pés de Paixão. Paixão ajudou tudo muito feliz. Uau, que lindo! Paixão deseja ter tudo na hora. Paciência, porém, que está sempre disposta a esperar. Ei, olha pra mim, vai ficar aí só esperando, olhando? Paixão deseja ter tudo deste mundo exatamente na cabeça. As duas jovens são símbolos. Figurativamente, paixão representa as pessoas desse mundo. Paciência, porém, representa as pessoas do mundo que vive. Você viu? Paixão gasta tudo exatamente na hora, logo fica sem nada nas mãos. Mas eu posso saber então qual o futuro da paciência? Você se lembra da história do homem rico de Lázaro? Sim. Lázaro encontrou conforto após a morte. Já o homem rico encontrou agonia. Lembre-se, tudo que nós vemos é temporário, mas o que nós não vemos é eterno. Espero que você saiba sobre tudo. Cuidado com o fogo. Havia fogo perto de uma das paredes, e o indivíduo continuamente jogava água, tentando apagar o fogo. Em vez de diminuir, o fogo crescia. O cristão tentou ajudá-lo, mas o intérprete se segurou. Vamos ajudá-lo. Ele é o diabo. Esse é o fogo da graça que opera em nossos corações. O diabo joga água para tentar apagar a obra da graça. Mas como você pode ver, a chama fica cada vez mais intensa. Veja, ali atrás dessa parede, há um homem escondido com um balde nas mãos, derramando continuamente óleo sobre o fogo. Mas quem é esse homem? Esse homem é Cristo. Ele é aquele que mantém a chama dos nossos corações. Mas por que ele está escondido atrás da parede? Para nos ensinar o quão difícil é. E para aqueles que são tentados que a obra da graça permanece em nossos corações. Eu entendo. A cada página que vocês leem a respeito da minha história, o peregrino, vocês vão encontrar diversos personagens, como a hipocrisia, o formalismo, o medroso, a vergonha, anjos, dragões, o apego ao dinheiro, o amante desse mundo. São tantos personagens ruins, parece até que não vai ter fim, principalmente
quando você se encontra em vales terríveis, onde espíritos malignos e Apolion tentam te destruir. Eu te conheço. Você é cristão da cidade da destruição. Volte para mim e terá todos os benefícios que você tinha anteriormente. Ou você acha mesmo que um homem que morreu numa cruz poderá te dar algum benefício? Olhe só por este caminho por onde você deseja passar. Este caminho estreito está cheio de sangue de peregrinos, assim como você. Eu não me importo. Eu sei que a minha fé está sendo testada. Você acredita mesmo nessas mentiras? O que está acontecendo? Minha mente está tão confusa. Tem partes do meu passado na minha mente. Tentando me confundir. Alguém pode me ajudar? Socorro! Meu Deus! Ai, meu Deus, que sonho real! Nossa, faz tanto tempo que eu não leio o livro do Peregrino. Por que eu sonhei com isso? Ai, Isaura, Isaura. Da onde está vindo esse vento? Eu não deixei a janela aberta. Ai, Isaura, essa serpente cansada ainda vai te matar. Anda esquecendo de tudo. Anda esquecendo até de se arrumar. Ai, tá até parecendo o Peregrino lutando com a sombra da morte. O que foi isso? Fica parado, não grita. Tô armado, não quero nenhuma gracinha da sua parte. Se você não gritar, eu prometo que eu serei bonzinho e eu acabarei com esse louco. Vamos. Onde você esconde dinheiro, joias, o que você tiver de interessante nessa casa. Você não vai falar nada? Vai ficar com essa cara de espanto até quando? Qual é o seu nome? Eu devo admitir que você é a primeira que não dá um grito sequer. Vamos, minha senhora. Você já está me irritando. Se você não falar nada, eu prometo que você vai se arrepender. Eu odeio silêncio! Se você não falar nada, eu vou fazer o pior. 10, 9, 8, 7. Eu estou te dando a chance de você colaborar com esse grande assalto. Eu sempre prometo que eu não vou entrar na casa das pessoas. Mas você deixou a janela aberta. 6, 5, 4. Precisa ser mais prudente e cuidar melhor da sua casa. Eu não deixei a janela aberta. Deixou sim. Escancarada. Você não foi nada prudente. Eu não deixei a janela aberta. Pra que eu iria mentir? Estava aberta. Fala baixo. Minha cabeça tá doendo. Pelo que eu estou vendo aqui, você deve morar sozinho. E nem coragem de se proteger você teve. Você precisa se cuidar melhor e proteger mais a sua casa, minha senhora. Tá doendo muito. Você está parecendo mais uma biblioteca. Cheia de livros empoeirados. Eu jamais faria isso. Você provavelmente quebrou o brinco. Não me chama de mentiroso. Você lembra que sempre fala a verdade. Ai, minha cabeça vai explodir. Poderia ir embora logo, por favor. Eu quero ir embora daqui com cedo. Aliás, preciso pegar o horário do primeiro ônibus. Eu não quero ficar sentado numa calçada escura contando as horas. Ao contrário de você, eu sei muito bem que nada me entregar. Você não tem lido as últimas notícias? Isso vai mandar cada vez mais perigoso. Eu jamais faria isso. Eu sempre confiro a janela antes de dormir e hoje não foi diferente. Sim, eu estou atento aos perigos. Hoje você não está. Pelo amor de Deus, fala abaixo. Será que nunca sofreu com dor de cabeça? Você não sabe as dores que eu já passei na minha vida. Não me chame de senhora. Você é só um ladrão. E você acha mesmo que eu queria isso? Me colocar nesse caminho. Ou melhor, me tiraram do caminho. 10, 9, 8, 7.
que você guarda esse aqui desde todo esse tempo? Eu não sou professora como essas que dão aula todos os dias. Não. Geralmente devolvemos o trabalho para quem fez. Por que não devolveu desse aluno especificamente? O aluno nunca voltou para buscar. Você sabe o motivo? Olha, eu costumava dar aula aos domingos pela manhã, mas hoje eu dou somente palestras. Qual é o seu nome inteiro? Pelo amor de Deus, eu não tenho que estar aqui. Algum vizinho pode ter visto você entrar e pode até ter chamado. Quem fez esse desenho? Pelo amor de Deus, pode levar joias, dinheiro. Por que se importa tanto com esse desenho? Insignificante. Insignificante? Não me chama de insignificante! Não disse que o senhor é insignificante. Você disse sim! Chega! Eu estou ficando cansado dessa brincadeira! Fala logo! Quem fez esses desenhos, ou senão eu vou começar a gritar na sua cabeça até explodir de novo! Fala lá! Como alguém pode ter tanta maldade assim? Invadir a casa de uma mulher tão indefesa como eu! Indefesa? Você não está me parecendo nada uma mulher indefesa! Fala logo qual é o seu nome, senão eu vou começar a te ajudar! Pelo amor de Deus, Fala! não para de gritar na minha cabeça e me dá meu remédio, por favor! Será que você não tem uma mãe, uma irmã, alguma mulher, alguém que você ame muito? Eu só preciso que você exerça a caridade. Fala baixo e me dá meu remédio, por favor! Oh, assim eu vou achar que você é uma mulher frágil. Fala logo qual é o seu nome? Teresa Cristina Virgínia. Sim, eu sei. O gigante do desespero tem tomado conta da minha mente. Mas eu não posso desistir. Eu sei que há um longo caminho até uma Sião, mas eu verei os portões celestiais. Não, eu não sei como que eu pude deixar o gigante do desespero tomar conta da minha mente. Mas eu não posso desistir. Eu sei o que me aguarda. Eu vou prosseguir para o alto. Quantas pessoas aqui nessa noite se encontram dessa forma? Com o gigante do desespero tomando conta da sua mente. O que tem te deixado tão desesperado? O que tem tirado a sua alegria, a sua paz, a sua motivação de continuar caminhando? Eu espero que nessa noite o meu personagem, o peregrino, possa inspirar todos vocês a se livrar de todas as amarras que têm impedido você de caminhar com Cristo, a não ceder para o gigante de desespero, continuar caminhando. O velho tudo deu desmaio. Você acha mesmo que eu vou cair nessa? Vamos, acorda! Qual é o seu nome? Isaura. Pelo amor de Deus, fala baixo e me dá meu remédio, por favor! É Isaura Maria? Oh, Maria Teresa, Cristina, Raquel Silva? Ou Isaura Maria Silva? Como você sabe meu nome completo? Existem milhares desse nome. Eu me lembro da minha última aula. Antes de você me expulsar do seu olhar de religiosidade. Esses desenhos foi eu que fiz. Eu coloquei toda a minha esperança e a minha expectativa neles. Olhe para esses desenhos. Você vem de idade com você. Olhe bem para esses desenhos. A sua orientação foi bem clara. Você pediu para que eu desenhasse sobre o livro do peregrino. E foi assim que eu fiz. Eu lembrei de toda a situação que a minha mãe estava passando. Ela estava caminhando, travando uma batalha contra o câncer. Está sem esperança. Eu decidi desenhar para ela o portão que a levaria para o caminho celestial. Principalmente mostrar aquele que poderia livrá-la de toda dor. Mas o que você fez? Não deu tempo. Não deu tempo, não deu tempo. Não deu tempo porque você me custou aquela sala de aula.
10, 9, 8. E a cada salto, eu achava que eu chegava mais perto do céu. Porém, eu fui arrancado de lá. Eu fui puxado para o inferno, cobrindo os olhos, cheio de esperança. Me colocaram para longe do meu alvo. O certo alguém me tirou do meu caminho. Não, esse caminho do povo que esse significado sou eu. Não era você. Não era. Era a minha mãe. Como você consegue dormir sabendo que eu nunca mais voltei? Sabendo que eu nunca mais coloquei o pé dentro de uma igreja? Eu amava a escola dominical. Todos os domingos eu me sentia como um peregrino, passando por todos os obstáculos. Os problemas se levantavam na minha família, mas eu estava lá. A minha mãe com câncer sentindo dor, mas eu estava lá. A minha família não entendia. Todos diziam que eu estava ficando louco. Falavam que não existiam, não diziam. Estavam certos. Fala baixo, antes que isso aqui acabe em tragédia. Os vizinhos escutam até o barulho das folhas dos livros que eu leio. Eu devo estar te confundindo mesmo. Você não parece nada com aquela detentora da lei que eu conheci. Ela tinha um olhar altivo, era presunçosa, lutava pelos seus interesses. Não era uma mulher medrosa como você. Olha, eu preciso acordar amanhã cedo para trabalhar. Poderia levar logo os meus pertences, por favor? E já que gostou tanto desses desenhos, pode ficar com eles. Eu não tenho culpa do que aconteceu de ruim com a sua vida. Você não tinha culpa. Eu também não tinha culpa. Quando o marido da mulher que me dava aula morreu, após uma discussão com a sua esposa, sua amada, tão amada esposa, Zala. Ele não morreu por minha culpa. Lave sua boca antes de falar do meu marido. Mas não era você. Eu já disse que eu tô morrendo de dor de cabeça. Será que você não ouviu? Você acha que eu não sabia que era você? Porque ele entrou fingindo estar armado. Eu reconheço esse brilho no olhar. Porque veio trazer todo esse passado à tona. Eu caí do topo da colina chamada E. E estou morta faz tempo, Paulo. Eu agarrei a tábua da lei e matei uma geração com a minha arrogância e a minha soberba. A minha alma, ela está aprisionada. Você acha que é fácil se tornar uma mulher religiosa como eu? Guardei os seus desenhos porque eu sabia que um dia voltaria para você. Você era o melhor aluno na escola dominical. Quando eu olhava para você e via o brilho dos seus olhos, isso me lembrava da minha essência. Cruel, toda religiosa! Faço que veio fazer anos, acabe com tudo isso. Só assim eu vou parar de levar amargura para quem chega perto de mim. Olha, a culpa não foi minha. Eu me perdi na minha peregrinação. Eu estava obstinada em encontrar o Monte Sião. Eu sonhava em combater o Bocobate, mas eu não venci. Diversas vezes eu caí, eu falhei, eu errei. Vamos, faça alguma coisa. Até com tudo isso eu não preciso da sua piedade. Realmente, os meus desenhos são lindos demais. Eu nem lembrava que eu sabia pintar tão bem. Você lembra que estava chovendo? Claro que eu lembro o barulho daqueles trovões que estavam me escudecendo. Eu estava chegando perto de você. Estava impossível de ouvir a sua aula. O barulho dos trovões estavam ensurdecedores. Exatamente, estava impossível de continuar. Chega! Chega! Acabou com essa! Me fala logo onde está! Você tem dinheiro, joias! Pratas! Se você não falar, eu vou ser quebrando essa casa todinha! Você não pode quebrar isso! Para com isso! Não bagunça a minha coisa! Fora agora, Paulo! Senão eu rasgo! Você não seria capaz! Já destruiu a minha vida, quer acabar com a única boa lembrança que eu tenho! O orgulho dessa noite
Eu não vou mais te dar ouvidos. Eu vou continuar a minha caminhada. Eu acho melhor você sair daqui. Senão eu prometo que eu rasgo todos esses desenhos. Eu vou contar até 10. Pra você sumir da minha frente. 10, 9, 8. Assim como você fez quando me expulsou daquela sala de aula. Para, essa é a única chance que eu tenho de voltar para o caminho. Se dispersam desse mundo. Nunca deram passos corretos. Será que não conseguem mesmo ouvir o barulho das correntes quando dão passos largos? Agora sintam o peso sobre a alma de vocês, pois essa história termina aqui. Para! Para! Eu sou como um peregrino. O meu lugar é o montezinho. Eu vou combater o bom combate e vocês vão ver. A minha professora Isabel, ela é a melhor presente. Venham todos. Hoje nós vamos ler sobre o livro do peregrino. Por favor, para de contar. Se eu nunca vou olhar para o segundo tempo. Pega esse desenho de estudo da minha casa. Eu preciso acordar amanhã cedo para trabalhar. Leia para mim. O barulho da tempestade já foi. Eu quero tanto saber se o peregrino conseguiu sair do vale da humilhação. Por favor, leia para mim. Eu não posso. Eu quero te perdoar. Todos nós sabemos que você não tinha culpa da morte do seu marido. Quem queria que essa culpa recaísse sobre você. Mas então por que todos me olhavam como se eu fosse um assassino? Ninguém te olhava dessa forma. Todos te admiravam. Ninguém te olhava desse jeito. Eu nunca te olhei assim. Sim, você veio com seu olhar de acusação. E antes que você falasse alguma coisa, eu resolvi te expulsar daquela sala. Quanto mais eu falava, mais você se aproximava. Me aproximava de você porque eu queria ouvir melhor a sua aula. O barulho dos trovões estava ensurdecedores. Eu não estava conseguindo ouvir direito. Você veio sim com seu olhar de julgamento. Nenhuma daquelas crianças que estavam ali. Eu já disse, você era a melhor professora que eu tinha. Eu não acredito. Então era isso. Eu achei que todos estavam me julgando. Eu fugi de todos os olhares de acusação. Mas então por que nunca me falaram? Porque você nunca permitiu. Assim como você não permitiu agora, você nunca permite. É melhor ir embora e deixar você com seus fantasmas acusadores. Me perdoa. Paulo, me perdoa. Eu acabei afastando todas as pessoas. Não entendeu o que elas queriam me dizer. O achado dói pior a anotação. Por que você nunca me deu a chance de voltar? Eu não acredito na sua vida por causa de um mal entendido. Eu acabei afastando as pessoas por causa da minha soberba. Me perdoa. Perdão por ter causado tanto peso na sua trajetória. Eu tive que perdão por dentro. Deveria entender que você estava triste. Eu não sabia que eu deveria ter insistido mais em você. Eu confesso que eu menti quando eu disse que a janela estava fechada. Eu deixei a janela aberta. Eu já tinha me acostumado a deixá-la fechada. Eu já tinha me acostumado a conviver na escuridão, com as trevas que eu mesmo criei. Eu já tinha me acostumado com o morro, com a poeira dos livros,
sempre ensaiei entrar nessa casa. Mas toda vez que eu tentava entrar aqui, a janela sempre estava fechada. Isso aqui parecia mais uma prisão. Uma prisão. Exatamente como está no meu coração. Ai, essa dor de cabeça que não me deixa. Me perdoa, tá aqui o seu remédio. Eu deveria ter Obrigada, te dado logo, eu não deveria ter gritado na sua cabeça, me perdoa, por favor. Fica pra você. Por que você está me dando isso? Eu preciso ir embora e pegar o horário do primeiro ônibus. Não, fica mais um pouco. Lembra que você queria conhecer o final da história do Filemon? Deixa eu ler pra você. Professor, eu sempre esperei por isso. Eu posso ler. O livro escrito há tantos anos nos ensina que passaremos por momentos difíceis, de pavor e desespero. Nós vivemos em uma geração que passa pelos mesmos desafios que o peregrino passou. Infelizmente, muitos de nós não conseguem conseguir. Caímos e não conseguimos levantar. Somos humilhados e não conseguimos perdoar. Paramos no vale da sombra da morte. E essa morte começa a ser a nossa companhia. Caminhamos em luto, em dor, em trevas. E esse é o fato que tanto fala. A cada esquina que passamos, o nosso fardo vai ficando cada vez mais pesado, pesado, até que a gente não consegue mais caminhar, não consegue mais orar, nem levantar as mãos e acreditar que algo. Essa é a essência do livro peregrino. Prosseguir para o alvo. E ao final da história, depois do peregrino ter conseguido passar por todas as etapas e vencer, o autor disse: cristão, combata ao combate e prossiga. Boa noite, igreja. Nesse momento a gente vai dar uma pause aqui na peça e nós vamos para uma história real. Aqui nós temos encenado um peregrino, não sei aqui quem já leu, mas conta sobre uma caminhada com alguns obstáculos. E quem é que não está se identificando, né, com essa história? Então, nesse momento, nós gostaríamos de contar uma história real, que é um pequeno testemunho, um dos testemunhos que eu, Daniela, vivenciei. Primeiramente, prazer por trás desse figurino, por trás dessa maquiagem, alguém real, com uma história real, assim como todos nós. Meu nome é Daniela, sou de Minas Gerais, sou de Contagem e tenho 30 anos. Eu quero testemunhar aqui um pedaço da minha história, porque eu creio que pode edificar alguém que está aqui nessa noite. O que é que o Senhor fez na minha vida? Eu não nasci em um lar cristão, como a maioria das pessoas. Eu nasci e os meus pais eles eram católicos, não praticantes. Então, quando eu cresci, eu fui crescendo sem fé. Eu ia na igreja com eles, na missa e tudo, só que era sem fé, assim. Eu não conhecia Jesus, eu não conhecia Deus como as pessoas falavam, eu não tinha interesse. Então, quando eu fui crescendo, eu fui me tornando agnóstica. Eu não acreditava, mas eu também não desacreditava. Eu sempre gostei muito de ciências, então, que é a biologia. Então, eu acreditava, sim, que existia um ser superior que mantinha a harmonia do universo, porque nada se chocava, então eu acreditava nisso. Então, eu fui crescendo. A minha mãe, ela não queria essa gestação. Ela tentou tirar o bebê e eu permaneci ali. E o Senhor já tinha um propósito para mim, porque Ele sempre tem um propósito desde o ventre para nossas mães. Então, eu cresci com essa coisa da rejeição, porque ela sempre proferia palavras sobre mim que eu não ia ser nada,
ela não me queria, que ela não me amava. E eu já tinha um irmão mais velho na época, ele tinha 6 anos quando eu nasci, então eu tinha a impressão que ela amava mais ele do que a mim. E aí quando meu irmão mais novo veio, ela amou esses dois e eu sempre fui aquela rejeitada, na minha visão. Então meu pai começou a se aproximar mais de mim porque ele via essa necessidade de cuidar, porque ela não cuidava. E aí eu cresci com essa coisa de preciso ser perfeita, preciso fazer tudo perfeito, porque em algum momento ela vai me notar e ela vai cuidar de mim. Então eu cresci com essa coisa da rejeição, da necessidade da perfeição, e aí eu buscava nas pessoas, tipo, amizades, relacionamento. Comecei a namorar com 16 anos, então eu buscava nas pessoas como se fosse um paliativo para essa ferida que eu tinha dentro de mim. E aí com isso vinham as frustrações, cada vez mais frustrações, porque as pessoas são falhas, mas na minha cabeça limitada pela rejeição, por essas feridas, eu acreditava que as pessoas precisavam de ter uma certa pena de mim, uma certa dor, porque a minha mãe não gostava de mim, então, oh meu Deus, coitada, deixa eu cuidar dela, deixa eu ser para ela tudo que ela espera. Então eu me frustrava cada vez mais. Então foi um ciclo de feridas, um ciclo de fardos sendo carregados, assim como aqui a história do peregrino. Cada vez que eu achava que estava fazendo certo, era algo mais errado ainda, que me atrasava cada vez mais. E aí chegou um ponto que foi o término de um relacionamento. A minha avó tinha falecido, a minha avó tinha sido a única mulher que eu confiava, e tudo depois que a minha mãe se separou do meu pai, quando eu tinha 12 anos, ela se separou dele e foi embora. Então ficou minha avó, a mãe dela. E aí, mesmo tendo uma cultura bem assim, como é que eu vou dizer? Ela era bem... ela era daquela mulher, ela era índia, então ela tinha muito essa coisa de eu vou te bater se você não fazer isso. E aí ela era bem assim, resolvia as coisas mais dessa forma mais grosseira. Então eu aprendi muito com ela e ela era a minha referência. E aí a minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 12 anos e ficou ela. E aí chegou um tempo que ela faleceu. Eu tinha em torno aí de 17 anos, ela faleceu. E aí eu fiquei muito frustrada com isso e eu sempre ficava esperando que ela me buscasse, porque eu acreditava que um dia ela iria me buscar, que eu amava muito ela. Então eu cresci nessa história, essa loucura, e aí fui me frustrando, e aí chegou, quando eu tinha 24 anos, eu terminei o relacionamento. Sempre pensava na minha avó, falava, ela era a única pessoa que eu tinha, apesar de amar muito meu pai, mas eu tinha essa necessidade de uma mulher na minha vida, como minha avó era a minha referência. E aí, aos 24 anos, terminei esse relacionamento e decidi que eu iria acabar com a minha própria vida. E aí, eu fiz uma tentativa de suicídio, eu tomei alguns remédios, me deitei na cama e fiquei esperando mesmo a morte chegar. E aí, a minha cachorra, ela sempre entrava no meu quarto. E aí, nesse dia, ela não entrou, era um domingo. E ela não entrou e ninguém entrou no meu quarto, meu pai não entrou. E aí eu fiquei ali, eu fiquei arrependida, só que eu não conseguia mais falar nada. Só escorria lágrima assim. E aí aquele arrependimento foi tão grande que eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Só que eu não tinha nenhum conhecimento sobre Deus. Sabe o que é a pessoa falar, vai com Deus, e a outra falar, vai com Jesus? Eu ficava, gente, mas a pessoa fala de Deus e de Jesus, quem que é esses dois? E eu não tinha mesmo conhecimento. E aí, nesse momento que eu estava ali arrependida, entrou um vento pela janela do meu quarto. A minha cortina era branca, assim, eu lembro que eu estava deitada debaixo, assim, a cama ficava debaixo, e esse vento sacudiu a cortina e ele se assentou na cama. E aí eu ali no meu pensamento, minha avó vai me buscar, porque agora eu vou morrer, vou estar junto com ela. E aí era o Espírito Santo. Hoje eu tenho essa convicção que era ele. Na época eu não sabia do que se tratava. E aí ele sentou ali na cama e ele começou a falar sobre características que eu tinha desde criança que eu não gostaria de ter. Aí ele falou, você é forte, eu te fiz forte, porque eu preciso que você seja forte, porque o propósito que eu tenho pra você, você precisa de ser forte. E aí eu, gente, o que é isso? E aí ele falou assim, sabe por que você está aí nessa condição hoje? Porque todas as suas expectativas sempre foram em pessoas, nunca em mim. E aí eu comecei a chorar muito,
muito e ele continuou ali comigo, isso era um domingo. Aí eu adormeci e acordei na segunda-feira como se nada tivesse acontecido. Só que dentro de mim tinha uma convicção muito grande que eu precisava de ir até uma igreja e aceitar Jesus publicamente. Essa era a minha convicção na segunda-feira. E aí eu já tinha uma igreja que eu seguia no Facebook, que é a igreja que eu faço parte hoje, que é a Comunidade Evangélica Internacional, lá em Contagem. E aí eu procurei no Facebook, porque minha prima ia numa célula lá, e aí eu procurei o líder da célula, falei com ele que dia que tem culto, e ele falou, tem sexta-feira. Ele nem acreditava mais em mim, que eu sempre falava que ia e nunca ia. Ele sempre me convidava. E aí eu fui na sexta, teve um culto, no final teve um apelo, eu aceitei a Cristo, na verdade ele me aceitou. E aí eu orei e falei, Senhor, faça com pressa tudo aquilo que o Senhor deseja, porque eu já perdi muito tempo da minha vida. E aí se passaram alguns meses e minha vida já estava totalmente diferente, totalmente transformada. E aí o Senhor começou a tratar feridas, principalmente essa da minha mãe. E aí chegou a hora que ele falou, vamos tratar isso? E aí eu fiquei assim, não, eu tô doida, não é possível. E aí ele falou, você vai morar no Rio de Janeiro com ela. E aí, gente, eu vou sair da minha casa. Eu trabalhava em 2 lugares, estava fazendo faculdade de biologia, tinha um carro, tinha minha vida. E aí o Senhor falou, você vai morar com ela. Eu falei, não vou não. A gente tem mania de querer falar para Deus o que é que Ele vai fazer. E aí ele começou a fechar todos os ciclos, tudo. No trabalho, lá na escola onde eu trabalhava, eu precisava de diminuir o quadro. No zoológico, onde eu fazia estágio, precisava de contratar outros voluntários. E aí a faculdade começou a dar um problema lá na minha bolsa. De repente eu estava morando lá no Rio de Janeiro. Cheguei totalmente ferida ainda, porque o Senhor começou a trabalhar, só que com ela não tinha mais contato. E aí meu pai achou que eu estava louca, assim, falou, gente, o que é isso, né? Sempre brigaram e de repente ela vai morar com ela, como que vai ser isso? E de fato, os primeiros meses foram um pé de guerra mesmo. A gente brigava muito, porque era muita diferença de pensamento, de tudo. Parecia que ela era uma estranha para mim, que eu estava morando dentro de uma casa de uma pessoa estranha. E aí eu comecei a orar, falei, Senhor, o Senhor me trouxe para cá, então o Senhor tem um propósito, então vai. Faz, porque eu estou aqui pelo Senhor. E aí ele começou a fazer. Ele me deu o amor que ele sentia por ela, e eu comecei a entender o lado dela da história. Então aqui, nessa história, o peregrino, a gente tem o perdão. Fala sobre o perdão. Como que funciona o perdão na vida de alguém? Às vezes você está deixando de viver coisas grandiosas porque você não perdoa. Você não abre o seu coração. Você não deixa aquela ferida do passado passar para que você viva coisas novas. Quando isso aconteceu, que eu fui para o Rio, que eu comecei a enxergar minha mãe com outros olhos, que eu comecei a ver o quão preciosa ela era e que ela tinha alguns motivos para ela ir embora, que ela não era feliz. E aí eu fui ouvir o lado dela da história. E aí eu fiquei, meu Deus, quanto tempo a gente não perdeu vivendo essas coisas, vivendo esse pensamento de que ela é minha inimiga. E aí passou um tempo, fiquei lá morando com ela, e eu falei, então agora tá tudo bem, eu vou embora. Eu vou voltar para Minas e vou fazer outras coisas. E aí eu me inscrevi no Instituto da Companhia MC, que é uma escola de missões. É o preparativo para entrar na companhia. E aí eu passei em todos os processos. E aí na semana de viajar, que eu ia ficar 5 meses morando aqui em São Paulo, em Araçatuba, era para ser na primeira turma de 2022, de 2021. Era para ser em janeiro, de janeiro até agosto essa turma. E aí na semana de ir eu já estava vendendo as minhas coisas, que eu comecei a morar sozinha. E aí minha mãe falou para mim, você não vai. Aí eu, gente, lá vem ela de novo. E aí a gente brigou, mas eu decidi não ir. E aí eu não fui e falei, o Senhor vai prover. Parei de seguir tudo sobre o Nici, eu não queria ver nada mais. Fiquei com raiva, falei, não vou, então não quero saber de mais nada. E aí esse tempo foi o tempo que a gente mais se aproximou, que a gente mais desenvolveu a amizade. E aí eu vi ela como uma amiga mesmo, que a gente saía de braço dado na rua, e aí passava alguém, mexia comigo, ela ficava, ei, eu vou te bater, hein? Não mexe com a minha filha não. E eu nunca tinha recebido isso. E aí quando chegou em junho, ela faleceu.
trabalhando naqueles últimos dias. Então é isso, gente. Se você tem algo a perdoar, se você está aqui nessa noite, eu creio que o Senhor deixou você vir até aqui porque tem um propósito na sua vida. Então ouça o que Ele tem para te dizer. E se tiver que liberar algo, já começa nesse momento. Já abre o seu coração. E nesse momento a gente vai voltar para a peça. E eu creio que o Senhor tem grandes coisas a fazer aqui nessa noite. Amém? Nós não devemos olhar para trás jamais. Ao longo do caminho, nós vamos encontrar diversos personagens que vão tentar nos fazer desviar do caminho. Nós podemos pegar alguns atalhos. Eles servem para que possamos chegar ao lugar celestial até mais rápido. Nessa noite, nós aprendemos que os atalhos só nos levam a caminhos ruins, só nos levam a caminhos da vaidade. Não devemos pegar atalho nenhum. Devemos continuar nossa caminhada de acordo com o que a Bíblia diz. Mas ainda falta tanto até chegar lá. Sim, e ao longo do caminho nós vamos passar por diversos obstáculos, mas mesmo assim, devemos continuar caminhando. Eu sou tão suja. Eu sou tão imunda. Eu errei tanto. Como alguém pode me amar mesmo eu me trair? Batizamos tanto com nossas fraquezas. Eu não acho que eu vou conseguir chegar até o caminho celestial. O Senhor me disse que a graça dele é suficiente para todos nós e ainda temos um longo caminho pela frente. Será que as cordas da religiosidade não têm prendido a sua mente a ponto de você não ouvir os planos e sonhos que Deus tem para a sua vida? Será que, como o personagem dessa história que exalta, nós não fomos no passado instrumentos na qual usamos nossas palavras para matar os nossos irmãos? Qual aversão você tem sido para aqueles que você ama? Qual a tua aversão na tua casa com teu esposo, com a tua esposa, com teus filhos? Como você tem sido? Porque daquilo que você sentia disso que você vai transformar. Como foi falado aqui no testemunho, libera perdão sobre passado, sobre trauma, sobre palavras. E se essa noite existe alguma Isaura aqui que machucou pessoas com palavras e atitudes, eu quero te dizer que nunca é tarde para recomeçar, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumados, porque elas se renovam a cada dia. Novas são, então Deus te dá uma chance de recomeçar. Então, se você errou até ontem, Deus te dá um hoje de presente para recomeçar. Recomece sendo a tua melhor versão ao lado das pessoas que te amam. Quantos Paulos nos assistem aqui nessa noite? Quantas pessoas aqui estão presas ao seu passado, carregando mágoas? Quantas pessoas aqui estão paralisadas, não estão conseguindo prosseguir para o alvo por conta de uma palavra, de uma atitude de uma pessoa que estava presa à religiosidade? Quantos aqui estão com o coração machucado, ressentimentos, ou até mesmo presos pela falta de perdão? Quantos aqui não conseguem prosseguir para o alvo, porque alguém um dia disse palavras que machucou o seu coração? Hoje é noite de recomeçar, de voltar para o caminho da onde você não deveria ter saído. Talvez hoje você está dentro da casa do Pai, mas não tem a mesma intimidade, não tem o mesmo gás que você tinha antes. Hoje o Senhor quer restaurar a sua intimidade com Ele. Hoje Ele quer te libertar desse teu orgulho que faz machucar as pessoas. Hoje Ele quer te curar dessa mágoa que te fez paralisar no meio do caminho. Hoje Ele quer derramar o seu sangue que foi derramado lá naquela cruz para te salvar e te colocar no caminho de novo, para que você prossiga para o alvo. A palavra de Deus vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante, pelo prêmio da boa vocação em Deus que está em Cristo Jesus. Nessa noite, querido, eu quero falar para você não olhar para a direita nem para a esquerda. Eu quero te convidar a olhar para Jesus. Continua prosseguindo para o alvo, porque aquele que começou a boa obra em sua vida, Ele é fiel para terminar. Se vocês pudessem escrever um livro contando toda a sua peregrinação por essa terra, como que seria esse livro? Quantas páginas que teria, não é mesmo? Ao longo do caminho, nós podemos passar por diversas dificuldades, mas eu fico muito feliz de saber que eu não estou sozinho. E ao olhar para todos vocês,
Eu vejo que cada um está numa fase muito específica da sua caminhada com Cristo. E o que eu quero dizer para vocês nesta noite, você não está sozinho. Você pode estar passando pelo vale da dificuldade, se sentindo sozinho, passando pela maior luta que você já teve em toda a sua vida. Mas a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo. Ou seja, Deus já venceu o mundo. Ele já venceu tudo isso. Então nessa noite, eu te convido a se livrar de todo o fardo que você tem carregado, todo o fardo que tem te impedido de caminhar com Cristo. Entregue o seu fardo para o Senhor e pegue o fardo e o jugo dele, que é leve e suave. Combata o bom combate e guarde a sua fé. Nesse momento, eu quero convidar toda a igreja a cantar junto conosco, rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé.